Oi, esse é o Dona Cannabis, um podcast com um olhar diferente sobre cannabis medicinal, o olhar de uma atípica mãe. E hoje a gente vai falar sobre os principais canabinoides e os seus benefícios. E quem vai contar tudo pra gente é a Emília Alcântara, que é biomédica e consultora de cannabis, uma das melhores do país, diga-se de passagem. Obrigada por estar aqui, Emília, tudo bem? Obrigada, Manu. É um prazer estar aqui, poder trazer um pouco mais de informação sobre a terapia canabinoide. A gente sabe que tem muitos estigmas, né, por trás da terapia, e hoje a gente vai conseguir conversar um pouquinho, desmistificar isso, conhecer todos os fitocannabinoides da planta, todos ainda não, porque são muitos, É, e com o passar do tempo, né, cada vez mais a gente descobre mais moléculas presentes na planta, que é uma planta complexa, são mais do que mais de 500, né? mais de 500 É. substâncias, né? Em 2016, tinham 400 substâncias que já tinham sido descobertas. Atualmente já tem mais de 500, né? E Uhum. à medida que a gente vai estudando a planta, a gente conhece mais e mais e mais plantas e mais fitocannabinoides. E a gente entende que não é só o CBD, né? Porque a Sim, é gente que vê as pessoas pensam que que é só os... existe só CBD e THC, que maconha e cannabis é só CBD e THC, e não, tem vários outros fitocannabinoides. Então seria até interessante a gente começar por isso. Qual a diferença, o que é um fitocannabinoide? Qual a diferença de canabinoide, fitocannabinoide, endocannabinoide? Puxando até um gancho que você falou aí, né? Maconha e cannabis. Será que é a mesma coisa? Tem diferença? Porque a gente vê muito essa questão de querer diferenciar. E não, são nomenclaturas diferentes para falar de uma mesma planta. Então, maconha, ganja, cannabis, Marihuana? marihuana, são formas diferentes que culturas diferentes utilizam para falar de uma mesma planta. Então, não há diferença. Cannabis medicinal é cannabis. É É. maconha, é ganja, é O que marihuana, é acontece a que, mesma assim, coisa. o mercado tem utilizado mais o termo cannabis até para tentar evitar e Diferenciar. quebrar o preconceito também, mas é a mesma coisa, É a gente. mesma coisa, é a mesma planta e temos diferentes modos de utilização, seja uma finalidade medicinal ou uma finalidade recreativa de uso adulto. Aí sim a gente consegue diferenciar, mas a planta é a mesma, e é a Uhum, mesma planta que faz o óleo, é o que faz qualquer outro tipo de produto. sim. Em relação aos canabinoides, nós temos vários tipos de canabinoides hoje. Então, tem o canabidiol, que é o mais conhecido, e eu acho que criou-se um marketing tão grande em cima do canabidiol que as pessoas querem desconsiderar os outros, né? Uhum. Mas não é só o canabidiol. O canabidiol vai auxiliar em ansiedade, tem um potencial anticonvulsivo também, vai auxiliar no processo de dores crônicas também, mas muitas vezes a gente precisa também do THC até para conseguir ter uma melhora no quesito dor crônica. Então, o tetrahidrocannabinol é um outro fitocannabinoide que consegue auxiliar muito bem nos processos de dor, espasticidade. Inclusive, o único medicamento hoje no Brasil que que é considerado um medicamento que é registrado, porque todos os produtos que a gente tem no mercado ou são via importação ou são da farmácia que tem uma autorização sanitária, mas a gente não pode considerar um medicamento ainda, é um Uhum. produto à base de cannabis. Então, um dos medicamentos, né, o único registrado é o Mevatil, que é um produto 1 para 1 que tem altas concentrações de THC. Tem até um pouco mais de THC do que CBD nesse produto, né? E que é utilizado para tratamento principalmente de esclerose múltipla, né? Para melhora da espasticidade. Então aí a gente começa a ver a importância do THC. E que, Mas ele, muita gente pensa que ele é um vilão, né? Por que que ele tem essa exato. má fama? Porque o tetrahidrocannabinol é a principal molécula psicotrópica da cannabis. Ou seja, que gera os efeitos aí que muitos conhecem como a brisa da cannabis, né? Ou o efeito chapante dela, que na verdade depende muito da dose. Então, tem muita gente que tem medo do THC, mas não entende a necessidade dele para vários tratamentos, né? Então, o THC, sim, ele pode ter um efeito negativo, e a gente fala que o THC ele tem um efeito de curva de U invertido. Ou Uhum. seja, até uma certa dose, ele é ansiolítico, ele vai ter um efeito super positivo. Ultrapassou essa dose, você tem um efeito invertido, ou seja, você começa a ter mais ansiedade, euforia, taquicardia, que são alguns dos efeitos, né, colaterais que a gente fala da cannabis, estão principalmente associados ao THC por conta desse efeito psicotrópico. Mas é aquilo, é dose dependente. E quando o THC está junto com o CBD, né, maiores concentrações de CBD, a gente tem um efeito
que a gente chama que o CBD é um modulador alostérico negativo de receptor CB1. O que isso quer dizer? Calma lá, pois é, vamos explicar. O que isso quer dizer? Quando o THC está ali para ser ativado, o THC, os efeitos psicotrópicos do THC estão associados à ativação do receptor canabinoide do tipo 1 no nosso organismo. Então, quando o THC se liga, ele tem esse efeito psicotrópico. Porém, quando tem o CBD em conjunto, é como se mudasse a conformação desse receptor e o THC começa a não ter a mesma afinidade. Então, você consegue reduzir possíveis efeitos colaterais do THC quando o CBD está em Ou conjunto. seja, mais seguro, então. É mais seguro do que só o THC, né? Quando a gente fala assim, esse óleo é full spectrum, tem THC, a pessoa, ai, não quero. Mas aí é que tá, aí que você tem que pensar, não, é seguro. E nos medicamentos, no geral, o que é permitido hoje no Brasil, né, e na maioria dos países, até 0,3% de THC. Ou seja, são concentrações muito altas de canabidiol, né, em torno de 1.000 miligramas, 2.000, 3.000 miligramas de CBD e 0,3% de THC. O máximo desse 0,3% é 75 miligramas. Então, coloca a proporção 3.000 e 75 miligramas de THC. Então, é muito pouquinho. É assim, é uma quantidade insignificante ali, né? Que, na verdade, vai potencializar, em muitos casos, né? Não vou falar insignificante porque não é. Potencializa o tratamento de vários pacientes. Então, tem essa necessidade do THC. É como se mas ligasse uma chavinha ali, né? Pra funcionar tudo. tem muito paciente, principalmente com dor, né? O THC ele é muito importante para essa neuromodulação da dor. Então, essa necessidade é fundamental. Isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, o CBD e o THC. Eles são bons, né, para várias questões, mas assim, qual que é o melhor para dor? Qual que é o melhor para insônia? Qual que é o melhor para ser anti-inflamatório? Então, na verdade, a planta completa, que é o que a Uhum. gente chama de full spectrum, né? Então, hoje a gente tem alguns tipos de formulações diferentes de produtos à base de cannabis. Então, o full spectrum é um produto com o espectro completo, todos os fitocannabinoides, e a planta ela não tem só fitocannabinoide, tem terpenos também, que são as moléculas aromáticas da cannabis, e que também a gente conhece aí na aromaterapia, né, os óleos essenciais, Aham, sim, são terpenos. sim. Então, os terpenos, eles são fundamentais para uma resposta terapêutica adequada também, e tem sinergia com os canabinoides. Tem também flavonoides, né? Então, esse espectro completo, todos os fitocannabinoides da planta e essas outras moléculas, são fundamentais para a gente conseguir ter uma resposta adequada. Tem também um produto que a gente conhece como broad spectrum, que ele vai ter terpeno, vai ter flavonoide, vai ter os fitocannabinoides menores, exceto o THC. Então, tem o canabidiol, tem todos os outros, menos o THC. Então, Que broad é spectrum, retirado no processo ali no laboratório e tudo, né? isso, no processo de produção, é retirado o THC. Então, é um produto muito seguro, principalmente para quem tem hipersensibilidade ao THC. Então, hoje, né, a gente não pode falar, esse aqui é mais específico para isso, esse aqui é mais específico para aquilo. Não. Tem pacientes, por exemplo, com dor crônica, que o fundamental seria ter um pouquinho de THC. Uhum. Mas existem pessoas que têm hipersensibilidade ao THC. Ou seja, que a nível genético, por exemplo, podem ter alteração em relação à metabolização dessa molécula. Então, hoje a gente tem pessoas que são metabolizadores lentos de THC e metabolizadores rápidos. Os metabolizadores lentos, geralmente você tem a circulação do THC por mais tempo no organismo, o que pode gerar mais efeito colateral. Então, são pessoas que geralmente têm uma hipersensibilidade, são muito mais sensíveis ao THC. E aí, por exemplo, essa paciente com dor crônica, ele não vai se beneficiar da cannabis só porque ele não pode usar o THC? Não. A gente pode mudar para um broad spectrum. Talvez a concentração tenha que ser um pouco mais E a alta, dose também, né? a dose mais alta, né, para conseguir ter uma resposta adequada, mas o CBD também consegue ajudar na modulação da dor. Então, não é um canabinoide específico para sono E ou como é para que a dor. gente sabe isso? Se a pessoa, ela processa mais rápido ou mais lento? Tem um teste genético e seria isso ou não? Tem testes genéticos para isso, né, para ver se você é um metabolizador lento ou metabolizador rápido, mas acaba sendo inviável financeiramente pagar um teste só para você saber se você é ou não. Então o médico vai avaliando ali na conduta dele, né? Exato. E uma das coisas que geralmente, né, eu trabalho muito com médicos hoje, prospectando médicos e ajudando ensinando também a como prescrever, né, tudo isso. Então, uma das coisas que eu falo para os médicos hoje é pergunte para o paciente
se ele já fez um uso prévio de cannabis. Na adolescência. Porque, no geral, se a pessoa já utilizou via vaporizado ou fumada, você sabe que essa pessoa vai saber como que ela reagiu sim. ao THC, porque no geral as plantas têm maiores concentrações de THC. E aí você pergunta, como você se sentiu? Ah, senti muito sono. Então tudo bem, sentiu muito sono, então talvez não seja uma pessoa tão sensível. Ah, não, tive pensamentos paranoicos, tive taquicardia, fiquei muito ansiosa. Aí a gente fala, opa, calma aí, talvez essa pessoa já tenha uma hipersensibilidade ao THC. Então, vamos tomar um pouquinho mais de cuidado com relação a esse tratamento, a introduzir o THC. Talvez seja melhor entrar com o Broad Spectrum e, se necessário, migrar para o THC e começar com uma dose bem baixinha para ver como a pessoa vai reagir. Você falou desses sintomas aí, desses efeitos colaterais, digamos assim, embora eles existam, são assim, minimamente, né, e bem manejável, né, bem fácil de manejar, assim, na conduta médica. Sim, no geral, né, os efeitos colaterais que a gente vê na prática é sonolência, o que não necessariamente é ruim, porque hoje muitas pessoas têm problema para dormir, né, e tomam medicamentos fortíssimos aí que geram muito mais efeito colateral. Inclusive, na farmácia tem muito medicamento que gera muito mais efeito colateral do que a própria cannabis, né? Então, é até controvérsia isso. Mas, sonolência. Alguns problemas gastrointestinais, isso pode acontecer no início, porque é um Eu óleo. tive no início um pouquinho, assim, sabe, de desconforto estomacal, mas depois passou. Depois passou, exatamente. E é isso que acontece. É mais um processo de adaptação ao produto. Então, você regula ali, vai começar a utilizar, seu corpo se adapta, e aí você começa a não ter mais esses efeitos. Então, pode dar diarreia no início, pode acontecer. Mas são poucos que têm esse problema gastrointestinal. Além disso, a cannabis ela pode ser utilizada em pessoas com doença de Crohn, pessoas com síndrome do intestino irritável, justamente pelo potencial até anti-inflamatório, né? Então, não pode dar esse desconforto, mas também é utilizado para tratar. Que mais? Pode também gerar ali, se a pessoa tiver hipersensibilidade, euforia, ansiedade, né? Então, a gente vai avaliando caso a caso. Alguns pacientes relatam um pouquinho de dor de cabeça no início também, mas no geral, tontura. Tontura também. Principalmente pacientes que fazem o uso de hipertensivos, antihipertensivos, né? Então, quando o paciente já toma medicamento para baixar a pressão, a cannabis, principalmente o THC, consegue modular essa pressão. Então, se o paciente já toma, pode gerar uma queda. Inclusive, a gente tem paciente que já fez até desmame de losartana Nossa! com cannabis porque conseguiu regular a pressão só com a cannabis. É todo mundo que vai conseguir isso? Não é todo mundo, né? Mas pode abaixar a pressão. E se for muito idoso, na hora de levantar, você pode acabar tendo uma tontura. Mas isso, no geral, tende a passar com o tempo. Agora deixa eu te perguntar sobre um mito que existe, que rola na internet aí já tem muito tempo, que a cannabis mata neurônios. Então, isso realmente é um mito, né? Foi um estudo feito nos Estados Unidos, no processo realmente de restrição da cannabis, de proibição. E a cannabis não, ela não mata neurônios. Como que foi feito esse estudo, né? Eles pegaram macacos rezos, colocaram esses macacos para inalarem cerca de 30 a 60 minutos, como se fosse 30 a 60 cigarros por Nossa. minuto. É a quantidade de fumaça inalada por esses macacos. E depois disso, cerca de 3 meses depois, esses macacos vieram a óbito, né? E aí, quando fizeram a análise do cérebro desses macacos, relataram que tinha tido uma grande perda de células neuronais. E foi divulgado como se a cannabis matasse os neurônios, né? Mas, na verdade, quando foi feita uma análise adequada desse estudo, verificaram que não foi a cannabis que matou, e sim a hipóxia, né? A falta de oxigenação no cérebro que gerou. Então, se fosse fumaça de cigarro, qualquer outra coisa, de tabaco, qualquer outra coisa, não era por conta da cannabis, e sim por conta da fumaça inalada. Então, o cérebro não tinha oxigenação. Era muito monóxido de carbono. Então, isso que gerou a morte das células cerebrais. E não
a cannabis. Então a informação foi totalmente Equivocada. equivocada, saiu torta, foi tipo uma fofoca que foi espalhada, foi contando para um para outro e saiu errado. Uma mentira É, dita várias vezes se torna se uma torna verdade, mas não é né? verdade não, a gente tá Não aqui é para falar que não verdade, é. não é verdade. Quando a gente vai analisar e ter um ponto crítico sobre o estudo, a gente verifica que não tem como validar. Esse estudo, na verdade, foi feito justamente para criminalizar a planta, para gerar essa proibição, né? Mostrar, a cannabis, porque eles não tinham relatos de que a cannabis matava. A gente tem um uso milenar dessa planta que trata várias condições patológicas, né? Então, a motivação, eles tinham que criar motivos para proibir essa planta. Foi assim Antes, que assim, lá atrás, era vendido nas nas farmácias, né, os farmácias. extratos. Eu tive no Museu da Maconha lá em Amsterdã, assim, fiquei encantada. E tem lá o mostruário de como que era, os produtos, os frascos, sabe? E era muito utilizada, muito. É, para várias condições patológicas, né? Então, dores, até doenças reumáticas. A utilização ela é milenar, né? Então, uma planta que tem essa utilização milenar nunca levou a óbito. Por quê? A gente, no nosso cérebro, a região que regula os sinais vitais, né, o cardiorrespiratório, é chamado de tronco encefálico. No tronco encefálico, a gente tem uma baixa densidade de receptores canabinoides. Esse é um dos motivos pelo qual a cannabis é tão segura, Uhum, porque você não vai alterar os sinais vitais com ela. Então você consegue utilizar e dificilmente, tanto que a gente não tem relatos de óbito por sim. conta da cannabis, diferentemente dos opioides, remédio para dor, né? Então a gente tem altas concentrações de receptores opioides no tronco encefálico. Por isso que o paciente pode ter uma parada cardiorrespiratória se utilizar uma dose excessiva. Outro mito que existe também, que é que a cannabis é a porta de entrada para outras drogas. Então, isso realmente, sendo bem sincera, eu acho que a porta de entrada é o álcool, né? E assim, ninguém fala sobre isso. Cannabis é a porta de entrada? Não, não é a porta de entrada. Na verdade, pode ser inclusive a porta de saída de Exatamente. outras drogas, né? Até porque a gente vê a utilização, e tem vários estudos, tem uma pesquisadora, inclusive, renomada, lá da Universidade de Brasília, Andrea Galassi, que ela faz, inclusive, estudos com pessoas que fazem uso de crack e outras substâncias psicoativas, que faz a utilização e introdução dos óleos à base de cannabis para conseguir reduzir essa dependência química. Então, Nossa, na verdade, ela pode ser a porta de interessante. saída e não a Sim, porta de com entrada, certeza. né? Então, se a gente for parar para analisar, tudo que a gente utiliza hoje é droga, né? Medicamentos são vendidos na drogaria, é uma droga, né? O álcool é uma droga lícita, O mas açúcar que tem na nossa o casa e que todos açúcar, nós somos viciados em açúcar. exata. Para mim, a pior droga que É, tem é o açúcar. É a que sim, me prende, é é, uma compulsão por conta de doce, sim. e é uma droga, né? Então, hoje, tudo que a gente for usar em excesso acaba sendo uma droga, né? Então, É assim, isso prejudicial, né? da cannabis não é a porta de entrada, né? A gente tem drogas lícitas e drogas ilícitas, e a gente tem o álcool aí, que é uma droga lícita, e que é muito pior, sejamos sinceros, do que os efeitos que são causados, a agressividade, tudo Não, isso não fora tem. acidentes com vítimas fatais ocasionados por pessoas embriagadas na direção. Me fala um benefício que o álcool tem para o organismo. Não tem. Nenhum. Enquanto a cannabis é uma planta, pode ter algum problema em relação à utilização, o uso excessivo, o uso crônico, a via de administração fumada em excesso, Uhum. também pode gerar prejuízos, né? Então, assim, é uma questão de dose e dependência dessa substância, e não em si por conta de uma planta que ela, nossa, é a porta de entrada, ela é uma droga extremamente prejudicial. Não, a gente tem que desmistificar, a gente tem que estudar. E se a gente parar e começar a ler artigo, você começa a ver os potenciais dessa planta. E não simplesmente um tabu que é divulgado aí, passado. Se você assistiu Dona Cannabis também, você vai ter muita informação. Exatamente. O podcast da Manu aqui veio para justamente desmistificar esses assuntos, né? Emília, e assim, a gente está aqui para falar dos canabinoides, dos fitocannabinoides, né? Que são encontrados na planta.
recentemente entrou no mercado, porque antes só tinha produto com THC e CBD, mas é muito recente mesmo, né, a entrada dos outros fitocannabinoides, como o canabigerol, o canabinol, e tem tido uma aceitação ótima, né? Sim, perfeito. O canabigerol, né, é uma das moléculas também presentes na cannabis e que tem um potencial principalmente anti-inflamatório. Então, a gente vê a utilização do CBG, principalmente em processos de dor crônica também. Então, aquele paciente que tem uma hipersensibilidade ao THC, né, que a gente vê que só o CBD não consegue auxiliar na melhora das dores, você tem a possibilidade de introduzir o canabigerol, que não tem o efeito psicotrópico do THC e ajuda muito bem no processo das dores crônicas, de regular as dores, né? Além disso, o potencial anti-inflamatório. Então, as doenças gastrointestinais, doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, também existe essa possibilidade de introdução do canabigerol. E o canabigerol, ele é muito bom pro foco também, né? TDAH, muitos médicos, inclusive que eu trabalho, já falaram: olha, Emília, eu na minha prática vejo que só o CBD para TDAH não vai. Precisa de um CBG em maior concentração também. O meu filho usa. Quando ele começou a usar, minha filha, ele já até começou a arquitetar planos de fugir. Já conseguiu algumas vezes, mas graças a Deus a gente conseguiu pegar ele, sabe? Impedir. Mas parece que vai conectando as coisinhas ali e vai, né? Aumenta a concentração. E principalmente o autismo, né? A maioria dos autistas tem TDAH associado. Então, você Uhum. começa a melhorar essa concentração, começa a ter maior foco para as atividades que está executando, não fica tão disperso, né? Então, o CBG tem esse potencial também para ajudar na melhora do foco. Mas o principal, até em doenças autoimunes também. E o principal por conta desse efeito anti-inflamatório, esse potencial anti-inflamatório A dessa gente pode molécula. dizer que o CBG, assim, é a molécula, a promessa, a sensação, assim, que promete muito, né? Em várias patologias. Em várias patologias, né? E aí, por isso que a gente fala do full spectrum. Mas aí tem produtos full spectrum com maior concentração de CBG. Porque, no geral, os produtos com CBG, né, o full spectrum, tem CBG também? Tem, mas uma concentração bem baixinha, né? E às vezes, nessas condições assim, a gente precisa de um pouco mais. Por isso que vem produtos com maiores concentrações de CBG. Mas realmente é a É uma promessa, aposta, né? é uma grande Eu aposta gosto aí. muito, muito mesmo, principalmente para dor, para o foco também. Em mim eu vejo bastante assim diferença. Para mim é a minha molécula Molécula preferida. preferida. Assim, particularmente eu, e algumas outras pessoas que eu já entrei em contato também, eu não vi tantos estudos a respeito, não vi nada assim na literatura científica falando sobre o aumento do apetite. Mas eu Ai, tenho sim, um pouquinho, sim, eu muito, eu sinto. tenho muito. Inclusive mais do que o THC. Produtos com maiores concentrações de THC, porque hoje existe a possibilidade de trazer produto com maior concentração de THC, Delta 9, que ainda tem variações de THC aí também, que são as gominhas, né? Como se Aham. fosse uma jujuba de THC. E eu sinto que eu comendo a jujuba de THC, por exemplo, eu prefiro utilizar a jujuba ao invés de utilizar remédio para cólica, eu Ah, sim. prefiro utilizar a jujuba. E, por exemplo, aumenta o apetite. O THC ele é um Eu estimulante do sinto isso apetite. também. Eu já uso a gominha também e eu sinto que me dá realmente mais apetite e muito sono. Muito sono, Mas a muito dor sono. também cessa. Cessa, exatamente. Só que essa a gominha, né, eu sinto que o CBG me dá mais fome do que o Sério? THC, você acredita? É mesmo. Comigo é assim. E outras pessoas que eu já conversei, médicos também, que atendem vários pacientes, já relataram a mesma coisa. Isso é até bom para algumas patologias, mas, por exemplo, para uma mulher, eu, por exemplo, tenho lipedema que usa cannabis também para tratar o lipedema. Eu já me preocupa aí essa questão de abrir o apetite, né, e tudo, mas o CBD, ele ajuda, no emagrecimento também, né? E tem uma outra, Qual? que é o THCV. Ah, essa é nova também, né? Essa é Já tem nova. produto no mercado com essa? Tem produtos no mercado, estão chegando aos poucos, que é o tetrahidrocannabivarina. Aham. Então, temos o THC, que é o tetrahidrocannabinol, e o THCV, que é o tetrahidrocannabivarina. Então, são duas moléculas diferentes presentes na cannabis. E o THCV, ele tem sido bastante estudado em pacientes com dislipidemia, síndrome metabólica, diabetes, porque ele consegue reduzir o apetite. Então, ele tem um potencial de inibir o apetite. Então, aí é uma outra molécula também
que vem para o mercado, estão chegando os Essa daí eu vou produtos, querer. né? Exatamente. Aham, Depois vou te apresentar que a aham. gente está vindo com um produto, né? Uma das empresas que eu trabalho está vindo com um produto que tem THCV e CBD. Então, muitas Ah, vezes, né, a pessoa que tem um aumento do apetite é também desencadeado pela ansiedade. Então, aquela pessoa muito é. ansiosa, eu sou esse tipo de Ah, eu pessoa, também. que eu desconto na Quando eu comida. tô ansiosa, eu quero comer, quero chocolate, quero, sei lá, uma coisa salgada. Exato, desconto na comida, sabe? Eu acho tão chique quando a pessoa fala, ai, eu tô ansiosa, eu perdi o apetite. Eu Ai, falo, nossa, eu queria queria ser ser essa pessoa, assim. mas não é comigo, não. Mas eu não sou, não, não sou, não. Eu sou o tipo que desconto na comida. E aí, o THCV vem com esse potencial e o CBD também, porque o CBD ele tem um potencial ansiolítico. Então, você melhora a ansiedade, consequentemente, você regula esse apetite E o e o THCV THCV tem também. potencial anti-inflamatório? Tem, como todos os Os estudos têm mostrado principalmente o potencial anticonvulsivo do Legal. THCV, né? E aí eles foram vendo que também ajuda na redução do apetite, porque pelos estudos tem mostrado farmacologicamente que ele é como se fosse um agonista inverso de CB1, ou seja, o THC ele é um agonista parcial de CB1, ou seja, ele vai ativar, vai ter os efeitos psicotrópicos, vai aumentar o apetite. O THCV é um agonista inverso, ou seja, vai ter o efeito contrário. Então, vai inibir o apetite. Então, Uhum. farmacologicamente, o que os estudos têm mostrado é isso. Ainda existem controvérsias nos estudos, precisamos, né, induzir e provocar as entidades, né, para que promovam mais estudos, porque a gente vive uma contradição, né, Manu? Não tem estudo porque é proibido, e é proibido porque não tem É, estudo. exatamente. Então, a gente vive nisso, né? Então, a gente precisa Difícil. promover mais estudos para conseguir realmente falar, ó, farmacologicamente ou com N de pessoas maior, para a gente conseguir ter uma assertividade nos tratamentos, saber os potenciais efeitos colaterais de cada molécula. Sobre o THCV, os estudos não têm mostrado, assim, efeitos colaterais. Mas eu já fiz o uso de um produto com THCV e eu senti dor de cabeça no início e um Hum, pouco de tontura. Então, assim, é bem relativo, né? A é. gente vai descobrindo aos poucos. E para mim, eu cheguei em uma dose ali de 20 miligramas no dia e que reduziu muito. É a minha experiência pessoal, tá, gente? Não, nada de literatura científica, é a minha experiência pessoal. Com o THCV, eu vi uma redução significativa do apetite, compulsão alimentar diminuiu muito a minha vontade por doce. Nossa, E, além interessante. disso, porque a maioria dos medicamentos que você toma para emagrecer, você emagrece e depois vem o efeito rebote. Aham. Parece que você aumenta o apetite mais do que era antes, né? E, na verdade, depois que eu utilizei, eu não tive esse aumento, esse efeito rebote. Eu mantive, é como Que se tivesse bom. realmente regulado o organismo. Falando sobre esse potencial anti-inflamatório que a gente sabe que a cannabis tem, tem, por exemplo, qual que é a molécula que você poderia falar assim, essa daqui tem o maior potencial anti-inflamatório? O CBG. O CBG, né? É, o CBG. Potencial Isolado anti-inflamatório. ou com CBD? Com o CBD também. O CBD Com também vai ter Aham. o potencial anti-inflamatório, mas que eu vejo uma melhora, assim, significativa, tanto em doenças autoimunes quanto qualquer. Porque a doença autoimune que você tem que controlar é justamente a imunidade dessa pessoa. Porque a imunidade está exacerbada, as células imunológicas estão trabalhando mais do que deveriam e reconhecendo o próprio organismo como um corpo estranho. E é isso que é basicamente a definição da doença autoimune, né? Você tem o seu organismo reagindo contra ele mesmo. E aí o CBG ele entra muito bem nessas patologias. Nossa, que legal. Muito bem. Tem uma outra molécula também que tá super queridinha, que é o CBN. Sim. Maravilhoso. CBN também, o canabinol, né? O canabinol, inclusive, ele vem do THC. Então, na planta, a gente tem ali, quando é feito o processo de descarboxilação, que é o aquecimento, né? Na planta, a gente tem as moléculas na sua forma ácida. Então, a gente tem o THCA, a gente tem o CBDA, o CBGA. E quando acontece o aquecimento, né, a descarboxilação no processo de fabricação do medicamento, você transforma essas moléculas que estão na forma ácida na sua forma neutra ou ativa. THCA se transforma em THC, CBDA em CBD, CBGA em CBG, né? E o THC,
Quando entra num processo de envelhecimento, de oxidação, contato com o ar em si, nesse processo de envelhecimento da planta ou do produto, você tem a transformação do THC em CBN, que é o canabinol. Porém, o CBN não tem os efeitos psicotrópicos do THC. Mas ele tem sido estudado principalmente em relação à indução do sono. Muitas pessoas que utilizam THC sentem o quê? Sono. Sono. E o CBN também. Então, o CBN, ele acaba gerando essa indução, né? A gente precisa também de mais estudos com relação ao CBN, E mas o que os eu estudos... acredito que muito mais também a qualidade do sono, né? A qualidade do sono. E aí, o canabidiol também entra muito bem em associação com o CBN para trazer essa qualidade para o sono. Aquela pessoa que acorda muitas vezes à noite, né? Para ter um sono regularizado. Nossa, o meu sono era muito leve, muito, sempre foi. E desde que, né, piorou quando eu tive filho, né? Que qualquer coisinha a gente Coisinha já não tá, já desperta. desperta. Mas com o CBN, nossa, eu durmo assim profundamente e durmo bem, acordo descansada, sabe? É religiosamente toda noite mesmo que eu tomo, porque é Porque, muito bom. assim, às vezes o fato de você dormir bastante não quer dizer que você dormiu bem. É, exato. Então, os canabinoides, eles auxiliam, o CBD, CBN, no sono REM, que é o sono profundo. Então, o que a gente quer, na verdade, o sono que te gera um descanso é o sono REM. Às vezes, dormi 8 horas, mas quanto foi o seu sono REM, né? Às vezes, foi 2 horas, poxa, então seu organismo, ele não descansou o tanto que ele precisava, né? Então, às vezes, tem pessoas que têm dificuldade em entrar no ciclo de sono REM. Nossa, eu até já falei isso aqui. Quando eu tava vindo pra cá, pra São Paulo, pra gravar, no avião, eu comi a gominha de THC. E assim, por sorte, tinha 3 poltronas livres. Eu falei, vou dormir. Era de madrugada, meu voo 3 da manhã. Eu ia chegar aqui 6 e quase 7 horas da manhã. Falei, preciso dormir, que eu não dormi nada, tava muito cansada. Aí comi a gominha. A gominha até demora um pouquinho mais pra Pra fazer efeito, bater, né? sim, E aí, nossa, eu dormi o voo inteiro. Inteiro, cheguei descansada, assim. Parece que eu tive uma noite de sono normal. Exatamente, porque consegue auxiliar nesse processo realmente do ciclo de sono REM, né? Então, inclusive as gominhas de THC, né, conseguem ajudar muito com o sono. Eu também, que eu fui agora para Colômbia, né? Ah, eu quero que você fale Eu sobre comi essa a gominha, visita aí. Eu foi fiquei só incrível. acompanhando nos stories. Foi incrível, incrível. Várias plantações. Lá tem uma plantação em larga escala, né? Então, lá eles, na Colômbia, agora já entrando na Colômbia, né? Aham. Eles incentivam muito o mercado interno, o que já não acontece no Brasil, que deveria É, acontecer no Brasil. Porque a gente basicamente está dando dinheiro para pra países fora, né? estrangeiros, entendeu? A gente basicamente banca países estrangeiros que produzem pra gente, sendo que o nosso país tem um potencial gigantesco de ter uma produção em larga escala, né? Então eles incentivam muito mais. Tanto que agora, lá eles não conseguem importar produtos com maiores concentrações de THC, porém, lá na Colômbia, internamente, eles conseguem produzir produtos com maiores concentrações de THC com licença para enviar para o mercado externo. legal. Então, eles incentivam o mercado interno e desestimulam o mercado externo, diferente do Brasil, que incentiva o mercado externo e desestimula o É. mercado interno, né? Então, a gente vê uma dificuldade hoje. A associação, né, é uma entidade que veio aí justamente e que mudou total o mercado da cannabis. Foi com a introdução das associações, foi a desobediência civil, né, Das onde mães. das mães atípicas que lutam por isso, que precisam do medicamento, mães de crianças com epilepsia. Então a gente vê uma luta aí gigantesca para incentivar o mercado interno. E hoje as associações, por uma restrição regulatória, acabam tendo dificuldade de se desenvolver, né? E hoje a gente acaba tendo um problema, que é a estabilização de genéticas de cannabis hoje no Brasil. Então, assim, não adianta eu querer cultivar uma planta, uma semente que é lá do Canadá, lá da Califórnia, lá dos Estados Unidos, querer cultivar aqui no Brasil e achar que vai ser a mesma coisa, porque não vai. Então, a gente precisa estimular esse mercado interno para a gente ter genéticas estabilizadas. Porque, ó, um exemplo, tem uma associação do Piauí que eles cultivaram uma planta que, propriamente, uma semente, que deveria ter maiores concentrações de CBD, e era uma semente de CBD predominante,
Porém, quando eles cultivaram no Piauí, quando eles foram analisar, tinha mais o quê? THC. Porque lá é muito quente. Então, E isso essa altera, genética né? altera. A planta, ela não se desenvolve da mesma forma. Então, é um fitoterápico. Qualquer fator É. ambiental vai impactar, né? Então, a gente precisa estimular para a gente ter genéticas estabilizadas no Brasil, entendeu? A gente ter um banco de de genética própria. Então, a gente precisa estimular isso. E a gente não vê esse E estímulo como é no que é Brasil. lá na Colômbia? O que que você viu, assim, como é que é o mercado? Como é que os produtos que você consegue comprar? Você participou de uma feira, não foi? Foi a Expo MedWeed, que acontece em Medellín, né? Então, lá a gente viu vários tipos de produtos. Eu percebi que o mercado de lá é muito forte cosmético. Então, Hum, cosmético tem muito nossa, produto, adoro, adoro. muito. Iluminador em Ai, barra, mentira, sério? tudo que você imaginar. É sérum Será que facial, tem base? tem batom, Ah, tem base, tem tudo, nossa, tudo gente, que meu você imaginar. sonho, meu sonho. Incrível. E os canabinoides, né? Pode perguntar, mas pra que ter cannabis no cosmético, né? A gente tem muitos receptores na nossa pele, principalmente o Sim. receptor CB2, onde o canabidiol vai atuar, onde a gente consegue ter melhora de rosácea, Eu melhora da acho que eu li em algum inflamação. lugar, ou ouvi alguém falando que a pele é onde a gente tem mais Tem receptores. muitos receptores É. canabinoides, principalmente o CB2. Então, vai auxiliar principalmente em processo inflamatório. Por isso que até pessoas com psoríase, além da administração oral, mas a psoríase, ela começa a impactar Sim. muito nas articulações, começa a dar como se fossem umas placas ali esbranquiçadas, né? E isso impacta na autoestima das pessoas Aham. também, né, que tem. Então, o tópico, o uso tópico, acaba tendo essa possibilidade de você ter uma administração ali anti-inflamatória local. Não, e assim, eu já passei CBG e CBN em machucadinho, assim, dos meus filhos, em mim também. Meus amigos já passaram em espinha e melhora. E o CBD tem muitos estudos mostrando o potencial do canabidiol contra a bactéria causadora da acne. Ah, Então, o é? potencial antimicrobiano do CBD também, que vai conseguir auxiliar nesse É. processo aí da melhora. Tanto que um dos sérums faciais que eu utilizo também, que tem CBD, é assim, quando eu tô perto de menstruar, eu fico lota de espinha. E eu comecei a passar ele, é uma O do sérum o facial? sérum Foi esse que facial. tu passou. Meu amigo tá aqui, ele passou, ele falou, olha, funcionou. É bom, E ele né? Ele passou, deixa. ele tava de base, assim, passou por cima, né? Tem que passar E sem ele não nada. deixa a pele oleosa, ele é mais Não, gente, ele aquoso, absorve muito e bem. ele é meio. E onde que é encontrado? A gente vai te falar já já. Já quer também É, cobrar. aí, ele é meio fluido, assim, e absorve rápido. Você passa um pouquinho, ele rende muito. Muito. Eu dou um pump, eu consigo passar aqui, passo no Passa pescoço. tudo. É. E nesse não tem só CBD, né? Tem ácido hialurônico, DMAI, vitamina C, Nossa, coenzima sim. Q10. Gente, é É um perfeito. boom de Ele é antioxidantes, perfeito. né? Então, o CBD vai estar ali, ele Antioxidante, só pra gente falar, ele retarda o o envelhecimento, que envelhecimento. é tudo que a gente quer, né, amigas? Exatamente, exatamente, perfeito. E aí a gente vê no mercado da Colômbia, a gente vê esse arsenal de produtos cosméticos muito grande. Porque lá, como se fosse a Anvisa daqui, lá tem a Invima, que é o órgão regulatório, e que, no geral, eles não regulam facilmente os óleos sublinguais. Hum, Lá, os óleos sublinguais dificilmente têm uma autorização da Invima. É mais produto tópico. nossa, Então, por isso que o estímulo do mercado de lá é basicamente cosmético nossa, que e maravilha. creme. E aqui a gente precisa de receita para comprar um sérum facial, gente. Um óleo de massagem E com lá, CBD. inclusive, na feira, tinha um stand vendendo flores de CBD. Hum, Vendendo as flores. Lá olha também só. tem essa facilidade com as flores de CBD, né? Então, tem os cosméticos, como eu falei, tem os óleos também, tem produtos com maiores concentrações de THC. Então, muitas vezes, o que eu achei muito legal lá foi isso. Porque hoje a gente tem uma dificuldade muito grande no THC é Brasil. legal para pele também? O THC, pelo que eu já vi, não tem tanto assim, a absorção não é tão boa Mas o quanto CBD, o CBN, o CBG, eu já ouvi dizer que é muito bom para pele também. CBG, fantástico. Paciente com psoríase,
CBG. Uhum. CBG com CBD. Se tiver um creme CBG com CBD e que não tenha outros ativos ali. Porque a maioria dos cremes que a gente encontra hoje tem mentol, aí tem O que eu capsaicina. amo também, mas assim, para algumas As quatro coisas, condições não não dá. dá. Se tiver com a pele, se a pele não tiver íntegra, né, tiver muita ferida ou aquela dermatite que gera muita irritação, você pode acabar gerando maior irritabilidade da pele se Nossa, mas utilizar. eu amo o creme com mentol e É capsaicin, eu incrível amo. pra dor, Eu né? falo que é bruxaria, Você feitiçaria. passa e fica assim Já 100%. melhora, assim, é praticamente instantâneo. Já que a gente está falando assim, vamos falar das formas farmacêuticas dos produtos de Vamos, cannabis, porque a gente está vamos. falando óleo, Já goma, Então, existem hoje vários tipos de produtos à base de cannabis. Hoje, o que a gente mais conhece são os óleos, né, para uso sublingual, né, e de preferência sublingual, porque a gente consegue ter uma maior absorção aí. Então, esses óleos hoje é o que a gente mais encontra com frequência. Existem sprays nasais, que geralmente é muito utilizado para resgate do paciente, né? Aquele paciente que está tendo uma convulsão, por exemplo. O efeito ele é bem rápido. Então, você entendi. tem a introdução ali nasal que já tem uma ativação direta. Então, o spray, os óleos, tem os cremes, o uso tópico, seja cosmético, um sérum facial, por exemplo, sejam os cremes para dor também, Sim. né? Tem adesivo. Aqui no Brasil a gente não tem tantas opções, né? Mas existem adesivos para dor, como se fosse uma Só salompa. falando do creme, uma vez, faz pouco tempo, uma moça falou assim pra mim, Manu, você já viu que tem um estudo ou uma notícia que saiu que o mentol não penetra, não sei o quê, e que essa questão de que passa a dor é mais psicológico. Eu falei, olha, minha filha, eu não sei, mas pra mim eu sei que passa mesmo a minha dor, porque eu fico sem, eu tenho muita dor na lombar, às vezes aqui atrás nas Eu costas, também. nossa, aí eu A gente que é passo, né? muito ansiosa, É, que o tempo inteiro aqui a cervical, né, tensa. Mas esse estudo que ela falou, não vi. eu também não. Eu falei, me manda que eu quero ver. Eu também, eu Ela não também mandou. fiquei curiosa. Mas o mentol, ele vai gerar uma sensação ali de, como se estivesse esfriando, de um esfriamento, né? Então, vai gerar essa melhora, que é como se fosse um gelo, né? O gelo, quando você tem alguma lesão, você coloca gelo justamente para gerar essa vasoconstrição, né? Para realmente melhorar aquela dor, reduzir roxo ou algo do tipo. E o mentol seria semelhante a isso, gerando esse esfriamento. Assim como a cânfora também ajuda muito no processo de dor. A capsaicina, ela vem da Da pimenta, pimenta, né? né? Então, a pimenta, a capsaicina, ela consegue auxiliar no processo da dor, ativa receptores vaniloides, né? Que vão ajudar aí nesse controle da dor. Então, a capsaicina, mentol, cânfora, arnica, né? Uhum. Então, existem vários tipos, várias composições, depende do produto. Mas eu vejo muitos benefícios do mentol, sim. Nossa, eu gosto muito É, também. Sim, a gente estava falando, tem o óleo, tem o spray, tem o tem como se creme, fosse esses adesivos, que seria tipo uma adesivos, salompa. tem as gummies, né? Tem as gummies, que são as jujubas, né? Como se fosse uma jujuba, que também vão ajudar bastante aí no controle. Rolon também, né? Rolon, que também seria uso tópico, né? Aham. Então, existem várias apresentações de cremes. Seja o creme normal, seja o Rolon. Tem também, não aqui no Brasil, aqui eu ainda não vi esse tipo de produto, mas... Gente, fugiu o nome. É aquele que faz a introdução retal. Ah, sim, é supositório. É, Supositório, supositório. perfeito. E óvulos vaginais também. Então, tem empresas fora do país que produzem óvulos vaginais para cólica, endometriose, Sim. né? Que você vai ter uma ação local ali melhor. E o supositório, por exemplo, para doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, que você já vai ter uma absorção ali na mucosa bem maior, né? Uhum. Então, você tem uma maior biodisponibilidade. Então, existe essa via de administração também, e existem a via de administração vaporizada, que apesar de ser muito confundida, né, e realmente existe essa confusão de, a via vaporizada é uso recreativo, o óleo é medicinal, né? Existem pacientes que precisam, não sei se você já viu também um vídeo de um paciente com Ah, Parkinson sim, que sim. foi super Até divulgado na postei também. Aham. internet, né? Então, ele vaporizou
a flor de cannabis e teve uma melhora ali dos tremores. Por que que ele fez isso? Ele estava em um momento de Então, crise. naquele vídeo, eu não consegui identificar muito bem se era vaporizado. Era, É, né? é porque existem diferenças, né? Tem a via fumada, que é como se fosse um cigarrinho de cannabis. Só que o cigarro de cannabis, você tem o processo de combustão. Aham. E a combustão, ela é prejudicial, né? Porque você produz muitas substâncias ali através da combustão que são potencialmente cancerígenas. Diferente do vaporizador. O vaporizador já vai direto para o estado de vapor. É um. Um dispositivo, Aham. e existe até na Europa dispositivos medicinais mesmo, onde você coloca e já vai direto para o estado de vapor. Então, você não tem a combustão. Uhum. Você reduz significativamente essas substâncias potencialmente cancerígenas. E a absorção é rápida. Rápida. E é por isso que é utilizado em alguns casos. Não adianta também querer falar, porque eu uso medicinal, fumo 5 cigarros por dia. Calma, que aí também não é medicinal, É. né? A gente tem que saber entender quais casos e como utilizar. Então, existem pessoas que precisam do uso vaporizado porque o efeito é mais rápido. Então, o óleo, você tem uma duração do efeito maior. Porém, para esse pico do efeito é mais demorado. Quando você vaporiza, No óleo demora quanto tempo? geralmente em torno de uns 40 minutos a 1 hora, 30, E depende. na Na vaporização? vaporização, cerca de 5 minutos, ou às vezes menos, você tem um Aham. efeito mais rápido. Então, no caso daquele paciente com Parkinson, que estava tremendo muito, ele estava em um momento Foi de crise. minutos, foi minutos. Minutos, ele já ficou normal, parou os tremores. Paciente com dor crônica também, paciente oncológico, que sente muitas dores, né? Você às vezes precisa, o que tá com náusea, né? Não consegue se alimentar, às vezes ele precisa de um efeito mais rápido. Então, é justamente nesse momento de crise que você faz a utilização da vaporização, né? Então, é com frequência? Não, são em momentos de crise. No geral, a gente prioriza o óleo, né? Porque é uma via de administração mais saudável e etc. Mas em caso de crise, você tem a possibilidade da vaporização. Aqui no Brasil a gente já tem todas essas formas, né? Mas através de importação. Tem que ter Uhum. receita. E é aquela coisa. Por que, por exemplo, que a gente precisa ter a receita para comprar um creme, um óleo de massagem, mas a gente tem acesso. Eu vi no anuário da Kaya Mind que nós temos disponíveis no mercado no Brasil para adquirir, através da importação, cerca de 1.700 produtos de E isso é um dos cannabis. fatores, mano, que mais dificulta a vida do médico que tá prescrevendo. Porque assim, não adianta eu querer pegar um produto 3.000 miligramas e achar que é a mesma coisa, entendeu? De um produto da marca Y. Por quê? A gente tem diferentes tipos de genéticas de plantas, a gente tem diferentes tipos de extração e tudo isso impacta no produto final. Então, não adianta eu querer trocar. E aí os médicos têm dificuldade do quê? E agora? Olha o tanto de produto que eu tenho. O que eu vou prescrever? Como que eu vou prescrever? Eu posso trocar? Vai ser a mesma coisa? E não é a mesma coisa, né? Tem uma diversidade de tipos de produtos e isso acaba, às vezes, dificultando ao invés de facilitar a vida do médico também. Quais são as patologias, assim, que eu sei que você acompanha muitos pacientes, né, médicos? Quais são as patologias que você vê, assim, que são mais prescritas e que têm mais resultados? Olha, falando de prática clínica dos profissionais que eu trabalho, agora deixando um pouco de lado só a literatura científica. Principalmente epilepsia, que é o que a gente mais tem evidência científica também. Dor crônica. Então, dor crônica, assim, é um dos fundamentais, inclusive, que ajuda no desmame de outros medicamentos. Ansiedade, né? Hoje, quem que não é ansioso? Hoje as pessoas estão buscando tirar ansiolíticos, antidepressivos, né? Buscando alternativas com menos efeitos colaterais. Porque às vezes a pessoa utiliza o ansiolítico ali, beleza, melhorou a ansiedade, mas a pessoa não sente mais nada. Ela não sente ansiedade porque ela não sente nada. É, Ela fica apática, isso ela é não tem ruim. libido, ela não tem nada, ela não tem vontade de viver praticamente. Ela só tá vivendo um dia após o outro, né? Então, a ansiedade, a gente vê uma resposta muito boa, inclusive auxiliando no desmame de alguns medicamentos. Insônia. Insônia a gente também tá vendo bastante. Vários pacientes deixando de Autismo utilizar também, né? Zolpidem, Rivotril, autismo. Autismo, a gente tá vendo a luta das mães atípicas, você também super forte nessa luta,
né? Então, o autismo, a gente vê uma resposta muito positiva. Inclusive, a Carol do Autizando, né, tá A utilizando, você Carol, esteve lá com ela, né, no podcast isso, dela. isso. Conta um pouquinho Ela estava como é que ela tá. utilizando. Ela tinha antes feito uma utilização de um produto que ela não tinha o perfil de canabinoides, não sabia exatamente o quanto tinha de cada componente ali. Que isso é um problema, né? A gente precisa saber o que que tem. Porque às vezes, para ela, né? Talvez ela tenha usado um produto com maior concentração de THC e para ela deu mais ansiedade, ela ficou mais agitada, né? Então, cada caso tem que ser avaliado e a gente tem que saber o que que tem em cada produto, né? Por isso que é importante o controle de qualidade. Sim, E vamos aí ela falar disso. começou a utilizar, né? Então ela começou a utilizar o produto com maior concentração de CBD, né? E um produto também com CBN para o sono. Ai, A legal. maior dificuldade que ela tinha era dormir. Ela falou, Emília, se eu conseguir dormir, Ai, é que tudo que bom. eu quero. E aí, ela tá conseguindo? Conseguiu, Ai, que tá bom. conseguindo dormir, tá fazendo desmame de ansiolítico. Nossa, que Então a maravilha. resposta dela tá sendo super Inclusive, já deixo o positiva. convite aqui, Carol. Espero você aqui no Dona Cannabis Exatamente, Podcast. exatamente, para trazer o relato É, dela, a gente né, tem que ouvir esse utilizando. relato. E ela, sim, é uma das referências hoje. Ela é autista nível 1 de suporte, passou em primeiro lugar em medicina. Sim, Assim, tem uma história muito linda. a gente tem que conhecer a história dela aqui. Conhecer a história Você dela. estava falando do controle de qualidade, né? Explica como é que é. O que que tem que ter? Como é que a gente sabe que é bom ou não? Então, é importante, né? As empresas que vendem, no geral, elas emitem o COA, que é o Certificado de Análise dos Produtos, que é onde a gente vai saber o quanto tem de cada componente, né? O quanto tem de cada fitocannabinoide. Além disso, né, que é muito importante para o médico conseguir prescrever e saber o quanto ele está dando para o paciente, né? Porque se der algum problema, calma aí, opa, quanto que eu tô dando? Se você pega um produto sem procedência adequada, o que que tem ali dentro? Não sei, É. né? Aí a gente vê algumas associações, e olha que eu sou super defensora das associações, porque eu trabalhei em uma, tá? Mas quando fala pra mim, eu fico louca com isso. 10%, um óleo 10%, um óleo 5%. 10% de quê? 5% de quê? O Uhum. quanto tem de canabidiol? O quanto tem de CBD? Isso que é importante para eu conseguir calcular a dose, né? O médico conseguir calcular a dose e saber o quanto está sendo dado para o paciente, né? Então, existem hoje associações que já liberam análise cromatográfica, então, excelente, mantenham. E as associações que não têm, busquem ter, façam parcerias com a universidade, que isso é muito importante, né? Legal. Mas, além disso, tem análise de metal pesado. A gente sabe que a cannabis, ela é uma planta bioacumuladora. Inclusive, ela foi utilizada, plantações de cânhamo em Chernobyl, após o acidente nuclear que teve lá, para retirar a radiação do solo. Sim, porque ela absorve muito, né, os nutrientes. Ela Sim, tudo. absorve tudo: poluição, metal pesado, Eu quero fazer um pesticida. episódio aqui especial só para falar de cânhamo. Eu De vou te convidar cânhamo, também. vamos fazer isso. E ela tem essa capacidade bioacumuladora, né? O cânhamo tem milhões de aplicações, é incrível. E por isso a gente tem que tomar cuidado para o paciente que está utilizando. Porque pensa, metal pesado, o nosso corpo ele absorve, ele acumula metal pesado. Tudo que a gente consome de metal pesado é acumulado. A gente não excreta. Então, por isso que é tão importante ruim, né? ter essa análise. Análise de metal pesado, análise de pesticida, porque vai acumular também. E aí, quando você vai produzir o medicamento, você concentra todos esses ativos. Consequentemente, se você concentra, você está dando mais ativo para a pessoa utilizar. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com metal pesado, pesticida, análise microbiológica. Então, existem alguns fungos, micotoxinas, que podem ser contaminantes na cannabis, né? Então, quando a planta está ali desenvolvendo, alguns fungos podem crescer. Então, a gente tem que ter essa análise para deixar o paciente ali tranquilo. Porque imagina, o paciente já está comprometido. E aí você dá metal pesado, micotoxinas. Consequentemente, essa pessoa pode ter uma piora ali, né? Então, essas são Verdade. análises muito importantes que a gente precisa ter para garantir o controle de qualidade. Emília, a gente está chegando no final do nosso episódio. Tem umas perguntinhas que eu sempre faço aqui para os meus convidados, vou fazer para você, tá? Tá. A primeira é: se você tivesse que convencer uma família ou uma pessoa que tem muito preconceito, né, com a cannabis, mas tem alguém na família que se beneficiaria muito desse tratamento,
Se você tivesse que convencer essa pessoa em 1 minuto, o que que você falaria para ela para convencer? E tem 1 minuto. É, tem que ser rápido. É uma Pensou luta. rápido. Isso é uma, Tem que estar com o discurso pronto. é uma coisa que eu faço sempre, né? Com os Aham. pacientes que têm esses mitos. A primeira coisa que eu converso com o paciente, né? É entender, quais medicamentos que o já utiliza. Por exemplo, paciente autista, né? Eu falo para as mães, falo, olha, você não tem medo de dar um antipsicótico para o seu filho, mas tem medo de uma planta. É um fitoterápico. A gente precisa entender o que eu tento apresentar é o Pode até contexto ter medo, proibicionismo. mas aceita tentar, né, como forma, assim, de tratamento. O que eu, geralmente, né, essas pessoas que têm muito preconceito, eu entro ali com, não com a cannabis, eu entro com canabidiol, que é Aham. onde a gente já tem um discurso mais aceitável pela população. Então, eu entro com o canabidiol. Não, o canabidiol, o CBD é uma molécula da planta que tem um efeito anticonvulsivo, né? Então, eu mostro vídeos, por exemplo, dos pacientes epilépticos tendo uma melhora. Então, eu levo muito por esse lado do canabidiol, os potenciais do canabidiol ansiolítico. Então, a melhor forma de convencer é o relato de outras pessoas. Sim, com É assim que certeza. a É o gente. exemplo. E eu O boto exemplo muito meus. arrasta, né? Arrasta, Manu, e é isso. Então, eu sempre levo como o exemplo, né? Então, eu me coloco como paciente. Hoje, eu uso para ansiedade, para insônia. E para mim, eu não uso mais nenhum outro medicamento para isso, né? É Nossa, o que que legal. conseguiu regular a minha ansiedade, né? Ter uma percepção diferente das situações que eu vivo. Então, eu vou arrastando pelo feedback de outros pacientes, com dor crônica, com depressão, com várias outras Muito bom. condições, né? Então, eu sempre levo por esse viés do canabidiol. E aí, depois que a pessoa entende, faz o uso, vê os benefícios, aí eu falo, opa, é a cannabis. Você está usando um É, produto full espectro, que é o da é, planta completa, né? Então, eu começo pelo canabidiol e introduzo a cannabis em si muito depois. bom. E como é que você vê o mercado da cannabis, assim, nos próximos 5 anos? Bem Olha, aqui já. eu vejo que já está em grande expansão. Talvez a gente esteja vivendo o pico, né? E eu acho que a gente tende a ter uma desvalorização como nos Estados Unidos. Hum, Sabe, os Estados Unidos já é gigante. Então, há anos atrás, né, quando estava tudo começando e eles começaram a liberar o cultivo, as flores valiam muito, os produtos de cannabis valiam muito. Hoje, um pound, né, que é coletado das plantas, a colheita em si, o valor é muito menor do que há 2, 3 anos atrás. uhum. Então, eu acho que a gente está vivendo o pico de tudo. E assim que tiver mudar, talvez legalizar, a gente está vendo a discussão no STF de descriminalização também. Eu acho que isso tende a valorizar por um tempo, como qualquer coisa no mercado, e depois Aham. ter uma queda, né? Ah, Mas a sim. gente está em grande expansão. E vai ter muitas oportunidades também, né, para muitas Vai. pessoas. A gente precisa, né? Quantas pessoas a gente poderia gerar empregos se a gente tivesse É. dispensários de cannabis aqui, as pessoas pudessem comprar, saber o que estão utilizando. Eu fiz estágio na Polícia Civil, no Laboratório de Química Forense, então eu analisava drogas de abuso. Tudo que era apreendido em Brasília passava por nós para Aham. análise. E chegava, uma das que mais chegavam, maconha. E adivinha, as pessoas elas não sabem o que elas estão consumindo. Tem muita coisa Esse ruim é lá um dentro, né? problema é uma questão de saúde pública. Essa é uma questão de saúde pública. As pessoas usam achando que é uma planta, a cannabis, e não é. Tem amônia, tem um monte de aditivo químico, adubo, você vê uma mistura louca de um monte de substância. Ó, Então não falando é aqui uma cannabis. pessoa que viu de perto, Vi de né? perto. Então, eu trabalhei com essa parte de análise cromatográfica de drogas. As pessoas, elas não sabem o que elas estão consumindo. E isso é um problema de É. saúde pública, né? Então, se as pessoas tiverem a opção de utilizarem algo de procedência adequada, saber o que está sendo consumido, né? Ter uma regulamentação. Porque hoje a gente vê um monte de produto entrando até via importação de procedência inadequada, né? E, assim, qualidade péssima. Então, ter uma regulamentação, olha, tem que ter essa análise para esses produtos, tem que ter, que nem eu falei, dessa parte do controle de qualidade, né? Ter isso bem estabelecido, porque a gente tem uma regulamentação, consequentemente, as pessoas vão utilizar produtos adequados, né? E para finalizar, cannabis é droga ou remédio? Remédios, sem dúvidas, remédio. E a diferença entre o veneno e o remédio está na dose.
Ó. Então, a gente precisa realmente entender como é o organismo de cada pessoa, né? Mas para tudo na vida, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Ótimo. Muito obrigada. Amei te ter aqui. Você vai ter que Ai, voltar gratidão. mais vezes, tá? Vamos! Vou deixar aqui suas redes sociais aqui embaixo para todo mundo ir lá e seguir a Emília. Tem muita informação lá. A Emília sempre faz lives, é muito legal. Muito Sempre. informativo o perfil dela. Te agradeço demais. Obrigada. Obrigada, Manu, pela oportunidade. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar também pelo direct. Obrigada. Obrigada.